Através dos escritos de São Tomás de Aquino, nós vamos meditar nesse período quaresmal. Durante 40 dias vamos acompanhar algumas meditações de São Tomás de Aquino que podem nos ajudar a vivenciar mais a Santa Quaresma. Na quarta-feira de cinzas, São Tomás de Aquino escreve sobre a morte. E ao escrever sobre a morte, ele diz assim: por um homem entrou o pecado neste mundo, e pelo pecado a morte. Se alguém por sua culpa foi privado de algum benefício que lhe fora dado, a privação desse benefício será a pena da culpa cometida. Ora, o homem, desde o primeiro instante de sua criação, recebeu de Deus o benefício de que, enquanto tivesse o seu espírito sujeito a Deus, ter sujeitas a alma racional às potências inferiores dela, e o corpo à alma. Ora, tendo o espírito do homem repelido pelo pecado original a sujeira divina, daí resultou que as potências inferiores já não se sujeitaram totalmente à razão, donde procedeu a tão grande rebelião dos apetites carnais contra ela. Nem já o corpo se subordinou totalmente à alma, donde resultou a morte e as outras deficiências corporais. Ora, a vida e a saúde do corpo consiste em sujeitar-se à alma como perfectível à sua perfeição. Por onde, e ao contrário, a morte, a doença e todas as misérias do corpo resultam da falta de sujeição do corpo à alma. Donde é claro que, assim como a rebelião do apetite carnal contra o espírito é a pena do pecado dos nossos primeiros pais, assim também o é a morte e todas as misérias do corpo. A alma racional é, por essência, imortal, por onde a morte não é natural ao homem quanto à sua alma. Quanto ao corpo do homem, uma vez que é composto de elementos opostos, dele se segue, necessariamente, a corruptibilidade. E quanto a isso, a morte é natural ao homem. Ora, Deus, criador do homem, é onipotente. Por isso, por benefício seu, livrou o homem, desde o primeiro instante da sua criação, da necessidade de morrer, resultante da matéria que o constituía. Ora, esse benefício perderam-no pelo pecado dos nossos primeiros pais. E assim a morte é natural pela condição da matéria e é penal pela perda do benefício divino que dela preservava. Última coisa que ele vai dizer sobre a morte. A culpa original e a atual são removidas por Cristo, isto é, por onde mesmo por quem se removem as misérias corpóreas. Conforme aquilo do apóstolo, dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Mas uma e outra coisa se realizarão em tempo oportuno, segundo a ordem da divina sabedoria. Pois havemos de chegar à imortalidade e à impassibilidade da glória, começada em Cristo, que nolo adquiriu, depois de termos durante a vida participado dos sofrimentos. Por isso é necessário que, conformes com Cristo, a sua possibilidade perdure nos nossos corpos, para merecermos a impassibilidade da glória. O que São Tomás de Aquino está querendo nos dizer hoje é que a morte, ela vem como consequência de tudo aquilo que nós trazemos no nosso corpo, que nos impede de ir ao encontro daquele que vem até cada um de nós. Começar a quarta-feira de cinzas falando sobre a morte talvez pode ser levar um pouco de medo, mas não. O que São Tomás de Aquino está dizendo é que é necessário matar tudo aquilo que nos mata. Tem gente que está morta viva. A morte não é o fim. Pela graça, pela força que vem do Espírito, por aquilo que Deus nos dá, nós seremos mais do que vencedores. Mas é preciso vencer a morte causada pelo pecado, a incorruptibilidade, aquilo que nós trazemos. O que nos mata é aquilo que está agoniando a gente. O que nos mata é aquilo que está roubando a nossa paz. O que nos mata são as escolhas que nós estamos fazendo, que nos levam muitas vezes a viver uma experiência de não encontro com aquilo que pode ser sentido na nossa vida. Por isso, hoje, o convite de São Tomás de Aquino é muito claro. É hora de morrer para o pecado e viver para Deus.
É hora de morrer para aquilo que está nos matando, para poder ressuscitar. É hora de morrer para aquilo que muitas vezes, criatura santa, não é mais para você. Está na hora de enterrar aquilo que muitas vezes te impede de dar os passos em direção àquilo que pode transformar a sua vida. Aí sim, nesse momento, nessa meditação quaresmal, nós entenderemos que todos passaremos pela morte física, espiritual, pessoal. Aí é a hora de enfrentar aquilo que está matando o nosso coração para podermos ressuscitar nessa quaresma. Que você possa fazer a experiência mais linda, como diz São Tomás de Aquino, de lutar contra os seus pecados e suas tentações e vencer tudo aquilo que muitas vezes te impede de alcançar a vitória.